Meus queridos irmãos e minhas irmãs, meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja, ao celebrar o 18º domingo do tempo comum, nos convida a meditarmos a respeito da presença de Cristo, a presença de nosso Senhor em nosso meio, em nosso viver. Deus, que é bom, se faz presente na vida do homem. Deus, que é bom, se compraz do ser humano, se compraz do homem. Deus, nosso Senhor, veio ao mundo, habitou em nosso meio, mas não foi embora e nos deixou jogados à sorte do mundo. A sua presença acontece em nosso meio com a Santa Eucaristia. A sua presença se realiza em nosso meio por moção do Espírito Santo, Ele vivo, Ele glorioso, que reina soberano nos céus. Nós veremos ao longo desses 5 domingos uma sequência de catequeses a respeito da Eucaristia. Nesse bendito e santo capítulo 6 do Evangelho de São João, onde nosso Senhor vai fazer um dos maiores discursos a respeito do pão da vida, que é Ele mesmo, a respeito do pão descido do céu, que é Ele mesmo, a respeito do pão de Deus, que é Ele mesmo. Ou seja, nosso Senhor está falando da sua presença que inebria e que sacia o homem, para que o homem nele seja feliz. Só que é importante que nós tomemos consciência de que a Santa Eucaristia é verdadeiramente a presença de Deus. Não é simplesmente um pão consagrado, mas é verdadeiramente Deus quem se faz presente em nosso meio, a nos alimentar, a nos preencher, a de verdade nos dar forças para enfrentar as circunstâncias do mundo. Vamos partir na prédica de hoje da primeira leitura. Se vocês pegam a primeira leitura de hoje, vocês vão ver uma leitura do livro do Êxodo, uma cena histórica que tem muito a nos dizer. Primeiro, aquele povo estava escravizado no Egito e vivia lamentando e reclamando com aquilo que tinha, com aquilo que possuía. Não diferente de nós, que quanto mais temos, mais reclamamos. Mas eles viviam ali no Egito reclamando e pedindo a Deus, nosso Senhor, pedindo a Ele a liberdade, pedindo a Ele para serem livres. E Deus concede a eles a liberdade que eles tanto rezaram, que eles tanto sonharam. Só que a liberdade, muitas vezes, tem um preço. E eles pagaram o preço de ficarem peregrinando no deserto, ali, durante 400 anos.
peregrinando, sonhando, desejando a terra. E Deus dá a eles a liberdade. Porém, vai faltar para eles o alimento, e eles começam a passar dificuldades, e começam a lamentar, e começam a reclamar. E como sempre, colocam a culpa em alguém, e eles lamentam. Quem dera que tivéssemos morrido no Egito, pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta gente? Olha que eles ali estão jogando a culpa em Moisés e Arão. Só que não era só desejo de Moisés e Arão a liberdade, era desejo de toda a raça de Israel escravizada no Egito. Não foi vontade dos dois, mas vontade de todos. E eles aqui ainda são desonestos, porque estão dizendo que sentavam e comiam panelas de carne e pão com fartura. Uma grande mentira, porque eles comiam cebola, amíngua, porque o grande desejo do faraó era exterminá-los, se alimentar pouco, trabalhar muito para que pudessem morrer. E Deus, nosso Senhor, faz com que eles caiam em um sono e faz cair do céu o pão de Deus, o maná. Só que Deus, nosso Senhor, dá a eles o alimento diário. Eles só podiam pegar para comer naquele dia. Não podia estocar. Deviam pegar o suprimento para o dia. E quando estocavam, o pão apodrecia. Eles viviam diariamente na dependência de nosso Senhor. Eles viviam diariamente na dependência de Deus. Vejam que esse pensamento que o povo judeu tinha ali, por incumbência divina, vai entrar para o cristianismo com nosso Senhor Jesus Cristo. E na oração maior do cristão, o Pai Nosso, nosso Senhor profere da sua própria boca o pedido ao Pai: dá-nos o pão do cotidiano, o pão de cada dia, dá-nos hoje. E nós continuamos fazendo esse pedido, só que aqui nós temos que entender que o pão que nós pedimos a Deus não é só o alimento que alimenta o nosso corpo, mas também é o pão, é o alimento que alimenta a nossa alma, para que sejamos dependentes diariamente de Deus. Dependentes de Deus por quê? Porque todas as vezes que o homem desejou caminhar sozinho, o homem muito sofreu. Dependente de Deus porque todas as vezes em que o homem quis caminhar com as suas próprias pernas, ele muito sofreu. Porque, minha gente, olha, nós temos que ter clareza que o homem não foi criado por Deus para caminhar sozinho. É loucura querer caminhar nesse mundo com tantas coisas, tantas dificuldades, sozinho e sem Deus. É caminhando com Deus, é caminhando em Deus que nós somos felizes. É claro que nos faltam coisas,
É claro que nós passamos dificuldades. É claro que muitas vezes passamos também privações. Mas não é porque Deus não está conosco. Não. Mas porque as dificuldades e os problemas fazem parte da realidade deste mundo. Não existe uma vida tão perfeita que não tenha problemas. Mas é sabido por todos nós, nesses 2000 anos de história da Igreja de Jesus Cristo, que é muito melhor a gente enfrentar as dificuldades em Deus do que sem Deus. Porque se nós enfrentamos as dificuldades com Deus, a nossa força vem dele. Mas se nós enfrentamos as nossas dificuldades sozinhos, nós fraquejamos, porque não temos forças, muitas vezes, para enfrentar as vicissitudes do nosso viver. Então, o ensinamento da primeira leitura de hoje é criarmos uma dependência diária de Deus, através da vida de oração, através de um desejo ardente de querer caminhar todos os dias na presença dEle. Pois bem, Deus supre o homem, mas o homem não pode cair na besteira de querer só procurar Deus quando precisa. Vejam o evangelho de hoje. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças procuram Jesus. E nosso Senhor percebe que vocês vieram atrás de mim não pelos sinais que eu realizo, não pelas bênçãos, mas vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram e ficaram saciados. Ou seja, vocês só estão me procurando porque estão precisando de mim. Vejam que não é muito diferente de nós, quando muitas vezes só queremos procurar a Deus quando estamos necessitando de algo, quando queremos alguma coisa. E o homem precisa tomar consciência de que ele não pode querer procurar a Deus só quando precisa, porque ele precisa de Deus diariamente. Não é Deus quem precisa dele, mas é ele que deve viver na dependência de Deus, para ser cada vez mais abençoado, para ser cada vez mais protegido, para ser cada vez mais agraciado por Deus e transformando a sua própria vida num canto perene de louvor a Deus. Só que aqueles homens, eles questionam a Jesus assim: mas Senhor, o que é que nós devemos fazer para realizar a obra de Deus? Vejam que, minha gente, a obra de Deus não é ad extra, não é fora de nós. A obra de Deus, ela primeiro acontece ad intra, dentro de nós. É dentro de nós que a obra de Deus deve se realizar, quando nós somos capazes de compreender que a nossa vida é Deus. É em Deus que nós somos felizes. É quando nós conseguimos compreender que o amor que nós temos pelos outros deve ser sempre o amor secundário. Primeiro, o amor de Deus. Tem gente que diz assim: a minha esposa é minha vida, o meu marido é minha vida, os meus filhos, todos eles são a minha vida. O meu trabalho é minha vida. O que eu possuo é minha vida. Tudo isso é tolice. A nossa vida é Deus. Tolice quando eu digo,
Não é que o amor do marido pela mulher não seja legítimo. É sim, é santo. Não é que o amor dos pais pelos filhos não é legítimo. É legítimo, é santo. O amor dos amigos, o amor pelo próprio trabalho, o zelo por aquilo que possui, tudo isso é santo. Mas nada disso é nossa vida. A nossa vida é Deus. E em Deus, nosso Senhor, que nós devemos amar por primeiro. Lembremos-nos do primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Deus. E depois, esse amor que eu tenho por nosso Senhor, Ele vai me fazer amar conscientemente aqueles todos que Deus me deu para zelar, para cuidar. Esse amor que eu tenho por Deus, ele irradia, mas ele tem que ser primeiro, ele não pode ser secundário. É por isso que a oração importantíssima de Israel é o Shema, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor o teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E aí sim tu serás feliz. Vejam que quando eles fazem esse questionamento a Jesus, Jesus responde com sabedoria. A obra de Deus, a Opus Dei, é simplesmente que acrediteis naquele que Ele enviou. O que é, minha gente, acreditar em Deus? Acreditar em Deus é depositar nele toda a nossa confiança. Acreditar em Deus é viver nessa dependência santa nele todos os dias. É conseguir compreender a minha vida com um olhar de fé. É depositando nele todas as expectativas da minha vida. E nosso Senhor diz: olha, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Aquele pão que Deus deu lá atrás, eles comeram e morreram. Porque ali era um sinal. O pão dado agora por Deus é um pão que dá vida, e quem come não morrerá jamais. É o pão de eternidade. É o pão eterno. E aí nosso Senhor diz: é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Vejam que não é aquilo, é aquele. O verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu e que dá vida para a nossa salvação. É aquele que dá a vida ao mundo. Então, aquele povo ali, vendo com sabedoria as palavras de Jesus, eles vão dizer: Senhor, dá-nos desse pão. Eles perceberam que o pão do céu era quem de verdade preenchia. E nosso Senhor responde. Agora, pela primeira vez, de um modo escancarado, de um modo aberto, sem guardar nada: eu sou o pão da vida. Ergo sum panis vitae. Eu sou o pão da vida.
É preciso me comungar. É preciso me receber. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Aqui a mística da Eucaristia. Por que eu devo comungar semanalmente? Porque é o pão descido do céu. Por que devo eu comungar sempre que a igreja me fornece a oportunidade? Para que eu me aproxime cada vez mais de Deus e vá cada vez mais permitindo que Deus vá me conquistando. Olha que palavra forte. Quem permito que Deus vá me conquistando. Porque se eu não quiser, Deus não consegue me conquistar. Eu quem abro o meu coração e me encanto com Ele e deixo. E digo, Senhor, eu quero cada vez mais ser Teu. Me faz Teu, Senhor. Por quê? Porque, Senhor, eu tenho consciência que só Tu me basta, como diz Santa Teresa de Ávila. É nesse pensamento que nós vemos São Paulo escrevendo hoje a comunidade dos Efésios. E São Paulo vai falar com muita sabedoria e diz assim: olha, eu vou ler o texto ipsis literis que está aqui para vocês verem. Irmãos, eis pois o que eu digo e atesto do Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Tem tanta gente que se diz inteligente, mas que a vida é uma palha seca, que logo queimará. Por quê? Porque não tem solidez, porque não construiu a vida em Deus, porque não alicerçou sua vida em nosso Senhor. Logo, tudo haverá de desmoronar. Quem é o inteligente na tradição cristã? Quem é o inteligente nas Sagradas Escrituras? É aquele que tem duas coisas no coração: piedade e temor a Deus. É impossível ser inteligente se não tem temor de Deus no coração. É impossível ser inteligente se não tiver piedade no coração, se não for piedoso nesse desejo ardente de alcançar o céu. E aí, ele se dirige a nós: quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, e se é Ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Vamos por ponto. Primeiro, São Paulo diz aqui: renunciando à vossa existência passada. Pode ser que alguém que não tenha conhecimento de doutrina católica possa, com a cabeça meia bagunçadinha, pensar que existe outras vidas. Por esses dias, eu fui em Maceió com a minha mãe visitar uma amiga da gente, da família, de mais de 30 anos. E lá na conversa toda, aqui e ali, aí ela dizia assim: eu já vivi por situações que eu acho que em vidas passadas eu já fui em determinados lugares. Existe isso, padre?
Eu dizia: não, isso não é doutrina católica, nós não cremos nisso. Não existe uma vida pregressa. Existe outra vida após essa, mas antes dessa que você tem, que eu tenho, não existe. Isso não é catolicismo, nunca foi e nunca será. Quando São Paulo está falando aqui em vida passada, em existência passada, São Paulo está falando na nossa vida antes do batismo. Quem eu era antes de Cristo, quem agora eu sou depois de Cristo. E aí, ele confirma: despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob os efeitos das paixões enganadoras. Porque muitas vezes, minha gente, olha, a gente vem observando isso, eu venho observando isso na igreja, muito forte ultimamente. Não é só os leigos não, alguns padres também, que muitas vezes têm saudades da vida que vivia antes de Cristo. Quem se encontrou com Cristo, a vida é mudada. E se a gente tem saudade da vida antes do encontro com Cristo, nós precisamos passar por um processo de metanoia, de mudança de pensamento. Porque o encontro com Cristo muda. E a tradição espiritual da igreja, na teologia espiritual, vai dizer que uma pessoa, ao se encontrar com Cristo, sempre acontece na vida dela um efeito: ou a salvação ou a condenação. Quem se encontrou com Cristo, ou se salva ou se condena. Ou o encontro com Cristo encanta e a gente muda de vida, ou o encontro com Cristo nos faz viver de fachada e a gente se condena. É por isso que é muito triste quando nós vemos cristãos se comportando pior que os pagãos lá fora e dando contra-testemunho de vida. Por quê? Porque quando nosso Senhor diz assim: olha, vós sois sal da terra e luz do mundo, nosso Senhor está dizendo que o que nós devemos ser diferentes. Diferentes aqui não quer dizer sermos melhores que ninguém, não tem nada a ver com isso. Diferentes quer dizer que nós devemos dar testemunho de termos nos encontrado com Cristo e sermos ali diferentes, alguém de Deus. Sermos diferentes, sermos alguém que pertence a Cristo, alguém que pertence a Deus. Num comportamento que nós devemos ter lá fora, de alguém de uma vida nova, de alguém de uma vida renovada, de alguém que, se encontrando com Cristo, se deixou mudar completamente por Ele. E aí Paulo vai falar de metanoia, de conversão, quando ele diz assim: e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, ou seja, a forma que nós pensamos agora não deve ser como pensávamos antes. E aí ele completa: revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Só que, meus queridos irmãos e minhas irmãs, tudo isso só é possível se nós agirmos com honestidade com Deus e de verdade dizermos a Deus em nossa oração assim: Senhor,
complete em mim a obra que um dia começastes. Faça, Senhor, de mim uma verdadeira obra tua. Quero eu ser ponte, levar a tua presença para quem não te conhece. Faz de mim, Senhor, ser luz, para que eu possa iluminar a vida de todos aqueles que eu encontrar. Me faz, Senhor, de verdade, ser um verdadeiro discípulo teu, enamorado totalmente por ti, para poder chegar ao céu, para poder chegar até a eternidade na tua santa presença. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós veremos ainda mais 3 domingos meditando esse evangelho. Começou o domingo passado, o domingo de hoje, e mais 3 domingos nós veremos essa realidade aqui. A realidade da presença de Deus eucarística em nosso meio. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude e nos faça viver todos os dias como homens e mulheres que a Ele pertencem e com o desejo santo de um dia alcançarmos os céus, para que a nossa vida seja ela um canto perene de louvor a Deus. Fiquemos de pé e vamos juntos professar a nossa fé.